Ótima noite para você que está sintonizado aqui na TV Câmara, você que também nos ouve pela Rádio Câmara, acompanha os trabalhos dos deputados nas mídias sociais da Câmara. Termina essa sessão, os deputados finalizam a proposta de emenda constitucional que trata de regras eleitorais. Dini Moraes, um trabalho que é longo, porque é uma proposta de emenda à Constituição, isso requer quórum qualificado, uma votação daquelas que exigem mais, porque é uma modificação na estrutura, na raiz do nosso país, né, que é a Constituição Federal. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que acompanharam até agora o trabalho ao vivo dos deputados federais, aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães. Gente, é isso. Essa proposta, ela traz alterações nas regras eleitorais, alterações na nossa Constituição, e que, como o Carlos disse, é um quórum qualificado. O que quer dizer isso, gente? Todas as modificações feitas na Constituição, elas precisam de 2 aprovações aqui no plenário dos deputados, depois 2 aprovações no plenário do Senado, e isso tendo a aprovação de pelo menos 3 a cada 5 parlamentares. Agora, essa proposta já passou pela Câmara e vai para a análise dos senadores, onde também deve ser avaliada até o comecinho de outubro, para que as regras valham para as eleições do ano que vem. Para falar para você que está acompanhando a gente agora ao vivo pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pelo nosso canal oficial da Câmara no YouTube, quais são as principais mudanças que podem vir com essa nova proposta de emenda à Constituição que agora vai para o Senado, a gente vai falar agora com a deputada Renata Abreu, que foi a relatora desse assunto aqui no plenário Ulisses Guimarães. Relator é aquele deputado que é responsável por organizar, né, orquestrar todos os acordos e em busca de um melhor texto que tenha mais apoio entre os parlamentares. Boa noite, deputada. Eu queria que a senhora dissesse para a gente, listasse para a gente quais são as principais mudanças que podem vir com esse texto. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar com vocês aí na TV Câmara. Esse segundo turno consolidou algumas pautas importantes, né? Com relação aos temas menos polêmicos, nós conseguimos avançar em algumas práticas de participação, como a diminuição no número de assinaturas de projetos de lei de iniciativa popular para 100 mil assinaturas, com uma tramitação especial na casa, então um grande avanço na participação popular. Também a inclusão de plebiscitos durante o processo eleitoral, como acontece nos Estados Unidos, também ser aplicado aqui agora. E houve um acordo, um consenso aqui da questão da volta das coligações, né? Que se mostrou, a última eleição, um sistema que aumentou muito o número de candidatos, o fim das coligações, e se tornou muito incompatível com o financiamento público. Então era necessário repensar algum mecanismo de diminuir o número de candidatos para se tornar compatível, e aí foi uma grande discussão e que consolidou com um acordo aqui com a volta das coligações para as próximas eleições. Então acredito que o texto avançou também na participação feminina e dos negros, com uma política afirmativa, aonde os votos de deputados federais consolidados a esses 2 grupos computassem em dobro para cálculo do fundo partidário. Então os partidos terão incentivo a mais a investirem nas candidaturas de mulheres e de negros no país por uma eleição, 2 eleições, o que é um grande avanço. Deputada Renata Abreu, falando do fundo partidário, havia uma possibilidade de que os senadores também contassem, né, para a composição do fundo, mas nesse caso agora foi retirada essa parte do texto, né, foi retirada. Não era para o fundo, era para a cláusula de desempenho. Cláusula, né, de desempenho. Exatamente, como aconteceu com a Rede na última legislatura, que elegeu 5 senadores e ficou de fora. Será que um partido que elege 5 senadores não tem representação no Congresso Nacional? Então houve esse debate, de fato teve um ajuste de texto que deu a entender que os senadores que mudassem de partido poderiam computar. Nós propusemos um destaque para suprimir somente essa parte do texto, mas um outro que tinha uma abrangência maior prevaleceu, então foi retirado do texto. Deputada, também tem um detalhe sobre posse, as novas datas de posse, elas mudam. Pode parecer um detalhe, mas isso tem bastante impacto, né, nos municípios, enfim. A senhora pode dizer quais são as novas datas? Olha, para presidente da República, dia 5 de janeiro, governadores 6 de janeiro e prefeitos idem. Isso é um grande avanço porque muitas vezes, por ser um dia 1º de janeiro como era, os chefes de Estado do mundo inteiro ficavam inviabilizados de estar presente no Brasil. Então, essa alteração, uma coisa simples, que não teve nenhum tipo de polêmica, foi uma adesão unânime, inclusive, representa um avanço na política diplomática do país.
E por último, só para rapidinho para a senhora explicar para a gente, tem um trecho do texto aprovado que fala de autonomia dos partidos. Que mudanças na autonomia dos partidos esse texto traz? Na verdade, esse texto reflete a fidelidade partidária. Como estava se discutindo muito a questão do sistema eleitoral, né? Inclusive a possibilidade do distritão, teve muito receio na comissão de que um sistema majoritário poderia implicar numa possibilidade de infidelidade partidária, porque no Senado o voto majoritário não cabe fidelidade. Então foi incluído o texto, na verdade, esse texto da autonomia, ele já existe hoje na lei. A gente só incluiu a questão da fidelidade e das coligações, porque o texto que proibiu as coligações, ele está nesse artigo da autonomia a que você se refere. Então só foi um ajuste de texto para a permissão das coligações e da fidelidade partidária. Deputada Renata Abreu, muito obrigado pela gentileza de falar com a gente sobre esse tema importante que os deputados debateram e votaram hoje. Obrigada. Agora a gente vai falar de um dos temas polêmicos desta proposta também, que trata aí de reforma eleitoral, ou seja, mudanças nas regras eleitorais. O ponto que mais deu polêmica no dia de hoje, que é a questão das coligações. Havia aí uma discordância entre os parlamentares se as coligações elas deveriam de fato não existir mais para a eleição de deputados e vereadores, e havia uma parte dos parlamentares, e essa inclusive foi a parte que saiu vencedora, de que as coligações deveriam voltar para essas eleições. Vamos então falar com o deputado Renildo Calheiros, ele que defendia a volta das coligações, isso inclusive que foi aprovado no texto que vai agora para a análise dos senadores. Boa noite, deputado Renildo Calheiros. Por que o senhor defendeu e por que o senhor acha importante voltar as coligações partidárias para essas eleições de deputados e vereadores? Boa noite. Em primeiro lugar, é preciso compreender as circunstâncias em que esse debate e essa votação se deu. As coligações são tradicionais no Brasil e elas permanecem na própria Constituição. Você precisa e pode fazer coligação para presidente da República. Você tem coligação para governadores, tem coligação para prefeitos, tem coligação para senadores e foi suprimida apenas para deputados federais e estaduais e vereadores. O que é que ocorre? Essa casa tem parlamentares de todos os estados da federação e todos estão sentindo na pele, independente do tamanho do partido, até mesmo de partidos grandes, a dificuldade de montar chapa cada partido em cada estado da federação. Então nós criamos uma dificuldade para o processo político brasileiro. Então restava como alternativa para a casa aprovar o distritão. O distritão acabaria o voto proporcional e introduziria na nossa legislação o voto majoritário. E chegou-se à conclusão que o distritão iria fragilizar ainda mais os partidos. Era como se nós passássemos a ter na casa 513 partidos, que cada deputado teria que ser eleito individualmente. Para o sistema partidário brasileiro, chegou-se à conclusão que isso era muito prejudicial. E várias pessoas, não só do Congresso, mas de outras instituições, como do Supremo Tribunal Federal, do TSE, levantavam a voz achando que o distritão seria nocivo para a política brasileira. Então, na semana passada, diante dessa dificuldade, a necessidade de se resolver a proibição de coligações e a iminência de se aprovar o distritão, foi feito um acordo político, onde o distritão seria derrotado, não seria introduzido esse instrumento que na prática levaria a 513 partidos, mas em compensação se aprovaria a volta da coligação, mesmo que seja apenas para 22, que seja uma transição para um outro sistema. E isso acabou prevalecendo no acordo e prevaleceu no plenário em 2 votações. Nós hoje, inclusive, no segundo turno, tivemos mais votos em favor da coligação do que no primeiro turno. A votação, inclusive, subiu. Agora nós vamos debater com o Senado. A matéria vai para o Senado e lá nós vamos discutir, porque os senadores fazem coligação. Você se elege senador com coligação. E é um mandato do legislativo, o mandato de senador, não é? Então nós defendemos favorável. Eu, pessoalmente, tenho uma inclinação mais forte pela federação partidária, porque julgo ela mais consistente, duradoura, uma aliança programática.
E a federação, nós também aprovamos aqui na Câmara. Ela agora foi para a sanção presidencial, vamos aguardar o que vai ocorrer. Caso exista o veto, o Congresso irá apreciar o veto, a tentativa de derrubar o veto. Eu dou muito mais força à federação, mas considero a coligação uma necessidade do momento para o sistema eleitoral brasileiro. Deputado, só para a gente fazer uma explicação para quem está acompanhando a gente, não está tão familiarizado com esses termos da política, né, esses termos eleitorais. O distritão que o deputado falou é aquele sistema que permitiria que os deputados mais votados de um estado fossem os eleitos e não levassem em consideração o cálculo proporcional à quantidade de votos que cada partido teve e em relação ao número de cadeiras que cada parlamento tem, ou seja, a Câmara Municipal ou a Câmara Estadual ou a Federal. Esse é o distritão, mas ele não entrou, a gente vai continuar tendo eleições proporcionais para deputados e vereadores no nosso país. Isso. Deputado, o senhor falou também da questão da federação. Federação, gente, é uma união de partidos que dura 4 anos no mínimo. Já as coligações, essas que estão voltando, elas podem durar só uma eleição. É isso, né, deputado? É isso. O distritão, quero dizer, tinha votos para ser aprovado. Na conta que a gente faz aqui, né, pegando bancada por bancada, partido por partido, estado por estado, o distritão tinha votos para ser aprovado. Mas ele dividia a casa, ele fragmentava um pouco o sistema partidário brasileiro. Ele surgia como alternativa ao final das coligações. Então quem estava trazendo o distritão era o fim das coligações. Então o plenário compreendeu isso. Mas diante de uma crítica muito contundente que era feita ao distritão, foi feito um acordo, se abria a mão do distritão e voltava o sistema proporcional com as coligações. As coligações, elas são feitas para disputar uma determinada eleição. Quando o resultado da eleição é proclamado, meio que a coligação se desfaz. A federação não. A federação, ela tem caráter permanente, ela não tem prazo. Você faz a federação em definitivo. Agora, se um partido quiser desistir da federação, ele pode depois de 4 anos. Mas ela não tem o prazo de 4 anos, ela é definitiva. Mas ela terá que durar pelo menos 4 anos. Se você sair antes, você perde fundo partidário, fundo eleitoral, direito de rádio e de televisão, funcionamento parlamentar. Então é um prejuízo tão grande que quem entrar na federação não sai. Os dois sistemas não são incompatíveis, federação com coligação, eles podem conviver. Nós advogamos muito a federação por ser ela mais consistente, mais programática. Mas para essa emergência que nós estamos vivendo, ou seria o distritão ou seria a volta da coligação, e nós não temos dúvida, a volta da coligação é muito melhor. Deputado Renildo Calheiros, muito obrigado pela gentileza de falar com a gente. Agora nós vamos falar com o deputado Hildo Rocha, que falou também sobre essa questão de coligações, e o senhor não apoia, né, deputado? Justamente, nós entendemos que mudar a legislação eleitoral a cada 4 anos cria uma insegurança jurídica muito grande. Isso faz com que os candidatos se submetam periodicamente a questões na justiça eleitoral. Além do que votar a favor, trazer de volta as coligações proporcionais para as candidaturas proporcionais de deputados estaduais, federais e vereadores, você está trazendo de volta uma possibilidade de uma grande distorção no nosso sistema. Não ter o distritão e trazer as coligações proporcionais é como se trocasse 6 por meia dúzia. Ambos as propostas são perniciosas, são maléficas ao sistema eleitoral. Tanto é que não tem outro país que exista essa coligação nas disputas proporcionais. Apenas o Brasil poderá voltar a ter. 4 anos atrás, nós acabamos com as coligações, justamente porque o eleitor votava em determinados candidatos que defendiam o liberalismo e acabava elegendo, numa coligação, candidatos que defendiam a estatização da economia, ou ajudavam a eleger representantes seus que iam para o parlamento para defender ideias diferentes. E muitas das vezes, naquelas coligações, a maioria dos votos eram destinadas aos candidatos que tinham um pensamento diferente
do que vem a se eleger. Então isso é uma distorção muito grande do nosso sistema. Era uma distorção e agora, pelo que eu entendo, querem voltar a fazer com que esse sistema tenha essa grave distorção. Deputado, o senhor acredita que é possível, tendo em vista esse acordo partidário que permitiu a votação desse texto aqui no plenário da Câmara, o senhor acredita que é possível a situação ser revertida no Senado? É possível ter alguma mudança ainda? E isso também considerando o prazo pequeno, né, em relação às mudanças para que elas consigam valer nas eleições do ano que vem. O senhor acredita ainda em mudança? Eu acredito em mudança. As eleições de vereadores ocorreram sem coligações. Todos os partidos que existem no Brasil, os que disputaram eleições, os que aqui estão representados na Câmara dos Deputados, elegeram vereadores, todos os partidos. E você pode perceber, já com 8 meses de mandato desses novos vereadores, que há um trabalho muito mais consistente, um fortalecimento muito maior dos partidos políticos. Você, antigamente, elegia-se vereadores em coligações que no dia seguinte já estava brigando com os prefeitos, querendo caçar o prefeito, embora tivesse sido eleito no mesmo, junto com o mesmo partido do candidato a prefeito que se elegeu, porque justamente ele era contra o prefeito, mas para se eleger ele coligava na proporcional com o intuito apenas do resultado da sua eleição. Isso cria uma distorção muito grande. Isso pode acontecer também a nível nacional. Partidos que são contra o candidato a presidente, que pode ter candidato a presidente, eleger deputados federais junto com o partido do vencedor, candidato a presidente, e no dia seguinte já estão se degladiando aqui na Câmara dos Deputados, e a população fica sem entender nada, achando que o político são tudo sem vergonha, porque durante a campanha estão juntos, no outro dia já estão contra no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Wildo Rocha, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a gente ao vivo no final dessa sessão plenária na noite de hoje, né? Essa discussão, gente, é uma discussão que vai voltar, ela vai continuar a partir de agora lá no Senado Federal. Então é possível que os parlamentares ainda continuem repercutindo aqui no plenário. Obrigada, deputado. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Bom, além desse assunto, Dini Moraes, os deputados também apreciaram aqui e votaram a medida provisória 1042/2021, que unifica cargos de confiança e comissões do Poder Executivo e estrutura, traz novas regras para essas questões de cargos, nomenclaturas para a administração federal. Exatamente, isso vale para o Poder Executivo, tá, gente? E exclui as autarquias e Banco Central também e as instituições de ensino federais. Mas, ou seja, a maior parte do governo federal, a parte executiva, né, essas regras de modificação de cargos, elas vão valer. A ideia, na verdade, quando o governo apresentou essa medida provisória aqui, era evitar que tantos cargos e tantos níveis de chefia, de funções existissem dentro do governo. A gente vai ouvir agora o deputado Acácio Favacho, que foi o relator dessa medida provisória, e ele fala sobre as vantagens desse texto e que melhorias ele pode trazer. Vamos ouvir. Olha, primeiro eu queria fazer um agradecimento ao plenário desta casa, ao presidente Arthur Lira, que me designou essa tarefa de relatar a medida provisória número 1042 de 2021. Essa medida provisória, ela foi amplamente discutida aqui nesta casa, com os deputados de direita, deputados de centro, a oposição, com a minoria, com senadores que tiveram a oportunidade também de apresentar emendas nessa medida provisória. O governo foi sensível e nessa medida provisória nós acatamos 37 das 62 emendas apresentadas no seu período de inscrição. Então eu queria fazer esse agradecimento aqui muito especial. Essa medida provisória ela tem uma importância muito grande ao governo federal, porque ela desburocratiza a gestão. São mais de 30 previsões de gratificações criadas no decorrer dos governos que antecederam esse governo. E mais de 11 modelos de gratificações. Então, através agora dessa medida provisória, nós conseguimos unificar duas únicas siglas, os CCE e os FCE, que dão a oportunidade agora de reestruturar, ter uma síntese melhor, respeitando os ministérios, respeitando as fundações. Foi acatada emendas nessa medida provisória de extrema importância, que era uma preocupação muito grande dos partidos de oposição, de não deixar um cheque em branco
para o governo federal fazer mudanças aleatórias da maneira que quisesse. Então nós respeitamos isso, discutimos bastante. Agora é torcer nesse pequeno espaço, porque ela caduca no dia 25, que o cenário possa botar em votação o mais rápido possível, tendo em vista que, através dessa medida provisória, foi criada a Secretaria do Covid. Se ela não for apreciada até o dia 25, podendo caducar e ter sérios danos ao governo federal. Para a gente dar uma exemplificação mais clara para a população, igual o senhor falou agora há pouco, tinha leis da época da década de 70, né? E, sobretudo, isso que cria uma Secretaria de Combate à Covid-19. Como que isso afeta diretamente para a população? Na realidade, com as criações, muitas gratificações, muitos cargos comissionados foram criados na década de 70, na década de 80, ficaram obsoletos esses cargos, tendo em vista que não podia nem ser nomeado, porque aquela função já não existia mais na gestão. Então, acertadamente, o governo federal encaminhou essa medida provisória que nós pudéssemos reorganizar todas essas nomenclaturas, respeitando as instituições. A gente respeitou aqui, principalmente, ela vem bem definida, que não vai haver aumento algum de despesa com a medida provisória. Vale a pena ressaltar esse ponto da medida provisória, respeitando que não vai ter esvaziamento de instituições, onde aqueles cargos foram constituídos através de muito diálogo, muito entendimento com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. A gente colocou gatilhos que não pudessem ser desconstituído, o que já foi construído lá atrás por segmentos de ministério, de fundações, instituições de ensino. Então a gente teve essa preocupação muito grande. Tenho certeza que o texto foi um texto que atendeu a todos. É o deputado Acácio Favacho, que foi o relator dessa medida provisória 1040 de 1042 de 2021, Dini Moraes. E tem mais alguns pontinhos para a gente destacar dessa medida provisória ainda. Isso, exatamente. Esse texto também agora vai para o Senado Federal, tá, gente? Ele autoriza o Poder Executivo a transformar, sem aumentar despesa, cargos em comissão, funções de confiança e gratificação. Também permite com que o governo crie e mude nomes de secretarias sem precisar trazer justamente aqui para o Legislativo, aqui para o Congresso Nacional avaliar. Para vocês terem uma ideia, o deputado citou cerca de 30 espécies de cargo em comissão, né? O governo falou isso, inclusive, na justificativa da medida provisória. Eram 34 espécies de cargo em comissão, funções de confiança e gratificação, divididos em 111 níveis remuneratórios. 111. E aí, essa medida provisória, ela traz cargos comissionados executivos, e aí 18 níveis, e as tais de funções comissionadas executivas, que são 17 níveis. Essas funções e esses cargos, eles são diretamente destinados à atividade de chefia, direção e assessoramento. Então, tanto os servidores, que são esses cargos comissionados, os servidores de carreira concursados, quanto os que podem ser contratados sem concurso público, que são esses de função, eles vão ter, equivalência nas funções e nas remunerações, para que se tenha aí os níveis mais equiparados nas carreiras, e são menos funções, menos níveis também. Agora, uma das críticas, Carlos, os parlamentares que votaram contra essa medida provisória estavam falando especificamente da regulamentação, ou seja, das regras que vão permitir com que essa medida provisória ela seja colocada em prática. Que isso vai tudo vir com um decreto feito pelo governo, ou seja, isso não vai passar pelo Congresso Nacional. Vamos ouvir o deputado Marcelo Freixo, que falou sobre essa parte que foi bastante criticada por alguns parlamentares aqui no plenário. Vamos ouvir. Olha, essa medida provisória ela é completamente inconstitucional. Qualquer mudança de cargo tem que ser por projeto de lei, não pode ser por decreto. Ao fazer por decreto, você aumenta a falta de transparência, porque, na verdade, o presidente da República pode alterar completamente os cargos, mesmo que isso não interfira em despesa, não aumente despesa, você vai facilitar o apadrinhamento político, você vai facilitar que o presidente arrume os cargos conforme os interesses políticos, por exemplo, do Centrão, às vésperas de uma eleição. Então, você dificulta a transparência, você traz um prejuízo à qualidade do serviço público e comete uma inconstitucionalidade, porque não é por projeto de lei e tem que ser. Por isso, voto contra.
maior parte dos partidos de oposição se manifestou dessa forma. Exatamente. Todos os partidos de oposição, todos que compõem a liderança da minoria, votaram contrários por entender que reduz a transparência, mesmo não aumentando o custo, é inconstitucional e serve a apadrinhamento político, o que acaba sendo uma antecipação da reforma administrativa que não interessa a ninguém da sociedade e nem a gente. O deputado Marcelo Freixo falando da medida provisória 1042 de 2021, essa medida provisória que reestrutura, portanto, carreiras, as nomenclaturas das carreiras da administração federal e cargos. Dini, mas teve um outro tema que os deputados começaram a debater, havia até expectativa de se votar hoje, que trata de modificações nas regras para o imposto de renda da pessoa física. Exatamente. Esse é um assunto muito polêmico, porque a mudança de regras no imposto de renda atinge não só quem ganha pouco, né, porque vão mudar um pouco as faixas de como é cobrado o imposto sobre a renda das pessoas, mas também atinge pessoas que ganham lucros e dividendos, de empresas que pagam isso para os seus acionistas. Então, é muita gente envolvida, atinge praticamente todo mundo, né, gente? E o que acontece? Tem muita divergência, naturalmente. Essa falta de acordo, para vocês terem uma ideia, envolve lucros e dividendos, que é uma questão que é muito sensível aqui no parlamento. Vários parlamentares cobram que seja feita a cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos, e tudo isso faz parte de uma reforma tributária, a tão falada reforma tributária, que há tantos anos, há décadas, na verdade, é falada aqui no Congresso Nacional, mas por envolver tanta divergência, acaba não indo para frente. Então, mudanças no imposto de renda são uma etapa dessa reforma tributária. E o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele inclusive falou sobre isso hoje na sessão, um pouquinho antes desse assunto ser retirado mais uma vez de pauta, em busca de se trazer um pouco mais de acordo entre os parlamentares para o texto que será votado aqui no plenário Ulisses Guimarães, ainda sem data. Vamos ouvir o que o presidente da Câmara falou sobre esse assunto. Nós temos que entender que esse não é um assunto fácil. Esse é um assunto que mexe com finanças, com tributos, com modificação do sistema, com taxação de dividendos de grandes fortunas, de grandes bancos, de grandes empresas, de grandes conglomerados, de grandes escritórios de advogados, de grandes hospitais. Então, na realidade, esse assunto nunca vai ter consenso. A única coisa que ele tem que ter é retidão de discussão, mas o plenário da Casa é soberano. A proposta que era correta de se fazer, todos os partidos têm seus destaques para ajustar o texto. O conceito está certo, ninguém discorda disso. Eu vi aqui muito atentamente a fala do deputado Bertagnoli. O que foi feito para o simples, o que foi feito para o lucro presumido, as pequenas empresas, a taxa de isenção, que não é só 2.500, ela chega a 3.100, ela chega até quase 6.000, dependendo dos dependentes. Nós conseguimos taxar dividendos, que é coisa que o Brasil não conseguiu e muitos partidos não conseguiram, muitos governos não conseguiram colocar isso num texto. Nós estamos taxando fundos fechados, nós estamos acabando com o JCP, nós estamos fazendo um alinhamento de taxação de imóveis, de realinhamento de preço de 4%, quando hoje é 15%, para fazer o realinhamento. Então são muitas vantagens. Se a Casa acha que, por enquanto, precisa avançar, a proposta dessa presidência era que hoje nós votássemos sem cores partidárias, sem lutas anteriores, sem versões políticas, o texto principal e mantivéssemos os destaques mais 8 dias, 10 dias, 15 dias, até chegássemos num acordo com relação aos destaques. Não há interesse desse texto em causar prejuízo para estados e municípios. Nós estamos fazendo um esforço tremendo para isso, mas se a Casa não entende que está maduro, para não cair nas armadilhas sem necessidade que um sistema como o do Brasil propõe, a gente entende. Então, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, falando sobre essa questão da votação do projeto que muda regras para o imposto de renda da pessoa física. Dini, e os deputados votaram também aqui um recurso para que o projeto de lei número 3.776 de 2008 viesse para o plenário. Ele estava
em caráter terminativo, conclusivo, né, já ia para a sanção presidencial e acabou que esse recurso foi o vencedor, né, para que viesse para o plenário. Isso. Esse projeto é um projeto que trata do reajuste do piso salarial dos professores. É um assunto também bastante delicado. Todos, né? A gente tem uma rede muito grande de professores na rede pública no país afora, e esse assunto vai ser trazido agora para o plenário Ulisses Guimarães. Esse é o resultado desse recurso que foi votado aqui. Ou seja, a discussão acabou envolvendo um pouquinho de mérito? Acabou. Mas o mérito em si vai ser discutido quando essa proposta for colocada em votação aqui no plenário. Proposta esta que quer fazer com que o reajuste do piso salarial seja feito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é aquele índice do IBGE que mede a inflação no país. Isso aí também não tem data ainda, tá, gente? Mas vai vir a plenário aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, é isso, né? Bastante coisa no dia de hoje. Né? Muitos temas para debates e votações aqui. É interessante a gente falar para você o seguinte: você que não conseguiu acompanhar a sessão inteira e quer ter mais detalhes sobre tudo que foi aprovado e discutido aqui, dá uma olhadinha no site da Agência Câmara de Notícias. Lá tem tudo tintim por tintim e de todos os assuntos que você quiser. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na sua tela. Ali diretamente já vai pedir para abrir o site da Agência Câmara de Notícias e lá você vai poder ter acesso a todas essas explicações e inclusive até entrevistas que foram feitas pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, e pode desfrutar de todas essas informações e conteúdo para você ficar mais informado. É isso, gente. A gente fica por aqui. Boa noite. Obrigada pela audiência. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.